Lições bíblicas, batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Lição 7. Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Texto áureo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versículo 16. Verdade prática. A tentação no sentido religioso é atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Leitura diária. Segunda. A tentação, às vezes, significa teste, provação. Gênesis 22, versículo 1. Terça. A tentação de Jesus foi contínua e não se restringiu à tentação no deserto. Lucas 22, versículo 28. Quarta. Satanás procura o ponto fraco do crente para tentá-lo nessa área. 1 Coríntios 7, versículo 5. Quinta. Satanás é a principal fonte externa de tentação. 1 Tessalonicenses 3, versículo 5. Sexta. Não é pecado ser tentado, mas sim ceder ao pecado. Hebreus 4, versículo 15. Sábado. A tentação tem também a sua fonte interna. Tiago 1, versículo 14. Leitura bíblica em classe. Mateus 4, versículos de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Introdução. Há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e as 40 noites em que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas e atitudes na jornada de nossa vida espiritual. Ponto central. Ainda que sejamos tentados, em Jesus somos vitoriosos. Tópico 1. A tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo dos significados e sentidos dessas palavras, levando em consideração o contexto das várias passagens bíblicas. 1. A provocação de Refidim. O substantivo tentação significa literalmente teste, provação, instigação. Na contenda paradigmática de Refidim, no deserto, temos o significado dessa palavra. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, versículo 7. O vocábulo hebraico Massá significa tentação, e Meribá quer dizer contenda. Os israelitas estavam testando o próprio Deus. A Septuaginta traduz Massá por peirasmos, tentação, a mesma palavra usada no Novo Testamento grego. O enfoque do termo aqui é sobre a ideia da instigação ou sedução para o pecado. 2. A experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar Javé, o Deus de Israel, pois o nosso dever é obedecê-lo. O que aconteceu nessa contenda teve a reprovação divina, de modo que serviu como um paradigma daquilo que não se deve fazer. Testar Deus é questionar sua fidelidade no pacto e duvidar sua autoridade.
Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática. 3. Como um teste. Isso é muito comum no Antigo Testamento. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Gênesis 22, versículo 1. A finalidade disso é revelar ou desenvolver o nosso caráter. O hebraico aqui para tentou é nissá, que tem o sentido de testar, experimentar, usado para pesquisas científicas hoje em Israel. A Septuaginta traduziu por peirazo, de onde vem o substantivo peirasmos, que aparece no Novo Testamento com a mesma ideia de teste. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Apocalipse 2, versículo 2. O Novo Testamento emprega o termo também como uma ideia de tentativa. Síntese do tópico 1. A provocação de Refidim e a experiência de Massá e Meribá, embora esta fosse uma ofensa a Deus, mostram que a tentação é um período de teste em nossa vida. Tópico 2. A tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história depois do batismo por João Batista no Rio Jordão. Era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo enfrentasse a reação de Satanás. O inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa. É que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. 1. Levado ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço sagrado, como Moisés e Elias. O termo deserto nessa passagem não é suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações. Mas há concordância entre muitos estudiosos de que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou seu ministério. A tradição posterior indica um monte da Quaresma a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta da montanha uma igreja do século VI. 2. Sobre o jejum de Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado de 40 dias, Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é doutrina da igreja. Lucas afirma que Jesus, naqueles dias, não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. O verbo grego nisteuo, jejuar, significa literalmente abster-se de alimento. 3. Como a tentação aconteceu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos. Essa tentação foi literal, e isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária. Com certeza, Jesus mesmo contou essa experiência aos seus discípulos. Síntese do tópico 2. Levado ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus foi tentado pelo diabo. Tópico 3. A tríplice tentação. Mateus e Lucas registraram as 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus, e elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas 4, versículo 2. E continuou sendo tentado durante todo o tempo de seu ministério. A primeira das 3 últimas tentações. O objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. A declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus, "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo", Mateus 3, versículo 17, indica que isso era do conhecimento de Satanás. Mas, mesmo assim, ele desafiou Jesus quanto à sua identidade. "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." À semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo que lhe fora proibido. 2. A segunda tentação. Aqui, o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus
a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. A cidade santa, para onde Jesus foi transportado, é Jerusalém. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto de Salmos 91. Essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus e, por isso mesmo, ao próprio Senhor Jesus. Ter a proteção divina, conforme as promessas desse salmo, é muito diferente de tentar a Deus. A proposta de Satanás era para Jesus testar Deus, algo que as Escrituras proíbem. 3. A terceira tentação. Esse último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Como disse um grande comentarista dos Evangelhos, a concessão era pequena, a oferta grande. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais, e todo o mundo está no maligno. Mas Satanás não tem nada para ninguém, tudo não passa de mera aparência e engano. 4. Respostas de Jesus. O ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Está escrito e está escrito. Jesus citou 3 passagens do Pentateuco: Deuteronômio 6, versículo 13, versículo 16 e capítulo 8, versículo 3. Assim, o grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo, pode simpatizar com os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado de maneira real. Podemos nos consolar, porque temos um protetor no céu que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Síntese do tópico 3. 3 tentações de Jesus: transformar pedras em pães, jogar-se do pináculo do templo e ser amparado por um anjo e dominar o mundo se adorasse o diabo. Conclusão. Diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele usou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi tentado e não passou no teste. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação. Mas Jesus foi aprovado. Glória a Deus.